Olá, alunos do STHG, aqui quem vos fala é o pastor e professor William Cabral e essa é a nossa primeira aula de Teologia Sistemática. A matéria é Introdução à Teologia Sistemática do Seminário Teológico Harlan Grant. Nosso lema é a formação de homens e mulheres vocacionados para o exercício do ministério. Tenho certeza que nós vamos ter bons momentos aqui e que Deus está presente em cada uma dessas aulas. Por isso eu vos convido a curvarem as vossas cabeças para nós fazermos a nossa oração inicial. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por cada um dos alunos, Pai, que hoje estão começando, Senhor, esse seminário, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, a cada dia os abençoar, guardá-los de uma maneira especial, reforçando a sua guarda espiritual e os colocando sempre de pé e dispostos, Pai, para enveredarem pelos caminhos do conhecimento da tua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor, por cada uma vida, Senhor. Obrigado pelos irmãos que estão no Brasil ou fora do Brasil e que o Senhor venha abençoá-los de uma maneira poderosa. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Teologia sistemática, a sistematização da teologia. É nada mais do que você chegar e concatenar as ideias de cada assunto e aí desenvolvê-los de uma forma teológico-crítica para que você possa aperfeiçoar cada dia mais a prática dessas doutrinas no seu dia a dia cotidiano, na sua área eclesial, enfim, naquilo que Deus quiser te usar. Tudo bem, querido? Então eu gostaria de começar lendo a palavra de Deus que se encontra lá em 2 Pedro, capítulo 3 e verso 18. Antes, cresceis na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno, e que todos digam amém. Essa é a palavra de Deus introdutória para a nossa aula, nossa primeira aula. E tenho certeza que nós temos uma caminhada muito boa para ser feita, mas já me coloco à disposição de vocês, no tempo em que vocês quiserem, para que a gente possa conversar a respeito das principais doutrinas. Gostaria de ler um prefácio para vocês, que se encontra num livro da Fabapar. Diz assim: Teologia Sistemática, 5 coisas que você deve saber. A teologia sistemática é uma ferramenta, queridos, essencial para a compreensão e o ensino da Bíblia de um jeito organizado. É o ensino da Bíblia de uma forma de estudar muito importante para preservar a verdade na interpretação bíblica. Para permitir melhor entendimento, nós separamos 5 características importantes sobre a teologia sistemática. A primeira delas, na teologia sistemática, a Bíblia é vista por inteiro. Isso mesmo. O estudo da teologia sistemática ela abrange tudo sobre a Bíblia, de forma ordenada, de forma ordeira, como conjuntos e subconjuntos. E o objetivo é promover a unidade do ensino nas Escrituras Sagradas, dando aos alunos uma visão completa acerca da Bíblia. Em outras palavras, a teologia sistemática ela não foca em um único autor bíblico, como Davi ou Paulo, por exemplo, ou em um único texto bíblico, mas sim em todo o conselho da parte de Deus. Diferente de querer entrar no processo cognitivo, no processo de pensamento de Deus, nós vamos estar tentando analisar as revelações que Deus nos permite. Isso mesmo, porque é impossível para um ser humano falho e pequeno como somos entender a grandeza e a magnitude da consciência e do pensamento de Deus. Mas nós podemos entendê-lo naquilo que Ele vai nos revelar. E é nisso que nós vamos nos focar na teologia sistemática. A teologia sistemática também inclui, ponto 2, e relaciona todas as doutrinas bíblicas. Por priorizar o estudo bíblico por completo, a teologia sistemática não permite que um tema ou doutrina das Escrituras seja excluído do campo de estudo. Então você vai ver a Bíblia num compêndio inteira. É comum alguns grupos de pessoas se interessarem por uma doutrina específica, mas o trabalho da teologia sistemática é considerar todos os conceitos para estudar a Bíblia de uma maneira mais organizada. A teologia sistemática jamais negligenciará qualquer parte da Bíblia, pois tudo nela é essencial para a compreensão, para o conhecimento de todos os seus ensinamentos e também da sua história. Não existe aprender ou pregar uma parte da verdade, mas sim toda a verdade, e é isso que a teologia sistemática vai buscar. O terceiro ponto, não tão menos importante, é o contexto histórico e relevante para o estudo.
Além de abranger todas as escrituras, a teologia sistemática também pode envolver contextos bíblicos da Bíblia e acontecimentos eclesiásticos da igreja para aumentar a sua fidelidade no modo de interpretar a palavra de Deus. O quarto ponto também é muito importante, são ordenar os pensamentos. Pensamentos ordenados geram convicções firmes. A teologia sistemática auxilia o aluno a estudar doutrinas bíblicas de um modo mais ordenado, criando uma estrutura verdadeira para pensar e abranger toda a pesquisa necessária para que nós possamos compreender as Escrituras Sagradas. A teologia sistemática, no seu quinto ponto, é também um dos campos de estudo mais importantes sobre a divindade. Do ramo de estudos da teologia, a teologia sistemática é uma das mais relevantes, justamente porque abrange todo o contexto bíblico. Entenderam, meus queridos? 5 pontos essenciais para que você possa compreender de uma forma mais ordenada tudo aquilo que Deus nos deixou em mãos para que nós venhamos viver a prática da teologia no nosso cotidiano. Isso é teologia bíblica. Vamos para outros pontos que eu separei. Existe uma grande tarefa na teologia bíblica. Segundo Torres Queiroga, grande teólogo, ele diz que a urgência da teologia consiste em conseguir que a experiência radical da fé se torne compreensível, crível e visível para as mulheres e os homens de hoje. Na nossa contemporaneidade, com tantos artifícios de informação, as pessoas querem uma consistência maior naquilo que é pregado nos púlpitos, naquilo que é dito de forma religiosa e naquilo que nós divulgamos em relação ao Evangelho. Então a teologia ela vem suprir essa lacuna, fechar essa brecha. Então a urgência da teologia consiste em conseguir que a experiência radical da fé se torne compreensível, crível e vivível para os homens e mulheres de hoje, de uma forma não menos lógica, mas de uma forma sobrenatural e espiritual também. Queridos, se você busca excelência, eu quero lhe dizer algo que já foi dito há muito tempo por Aristóteles. A excelência, ela não é um ato, ela é um hábito. Talvez você consiga fazer alguma coisa um dia bem, mas será que você vai conseguir fazer todo dia aquilo bem? Se você consegue fazer bem todos os dias aquilo que você se propõe, aí sim você pode dizer que está sendo excelente. Vamos buscar excelência comigo? Eu sou o pastor William Cabral, do STHG, e essa é a nossa aula de Teologia Sistemática. Espero que vocês gostem e estamos à disposição aí no canal para tirar suas dúvidas e dar mais informações sobre o curso do STHG, que está a nível agora internacional. Temos irmãos na África participando, temos irmãos em todas as partes do país. E você pode ser nosso aluno também. Entre em contato conosco e se inscreva. Ainda há tempo de você aprender um pouco mais sobre o que é teologia com quem mais entende de teologia no Brasil. Seminário Halangran, à sua disposição para formar homens e mulheres vocacionados no ministério pastoral. Pois bem, meus amados, nós temos que entender que a teologia a Bíblia precisa ser compreensível. Também precisa ser vivenciável e tem que ter credibilidade naquilo com o que está dizendo. E eu quero pontuar 5 coisas que nós podemos fazer e colocar para aquelas pessoas que acham que a Bíblia não é a verdadeira palavra de Deus. O primeiro ponto são as profecias cumpridas. Quando você chega para alguém e diz que a Bíblia é verdadeira, a pessoa pode ou não entender que a Bíblia seja verdadeira. Mas se você mostrar para ela que as profecias bíblicas se cumpriram, estão se cumprindo nesse momento, ou são plausíveis de cumprimento no futuro, certamente elas vão ter maior credibilidade. Portanto, o primeiro ponto é mostrar profecias cumpridas. Profecias cumpridas é um diferencial de que a Bíblia é a verdadeira palavra de Deus. O segundo ponto ainda aqui são as verdades históricas. As ciências que auxiliam a história em todos os tempos, como é o caso da arqueologia, nunca contradizeram nada do que está escrito na palavra de Deus. Recentemente se encontrou a Arca de Noé no Monte Ararat, conforme diz a Bíblia lá em Gênesis. Então vocês vão ver que todas as verdades históricas que a Bíblia narra, elas têm também o apoio da arqueologia bíblica, que tem encontrado subsídios suficientes para provar que as verdades históricas da Bíblia são reais.
verdades científicas. A Bíblia também é um livro cheio de verdade científica, dentre as quais eu posso destacar, por exemplo, a questão da Terra ser redonda. Recentemente, em 1500 e pouco, no ano de 1500, no século XV, descobriram que a Terra era redonda. Esse advento tornou a comunidade científica um certo alvoroço, porque se pensava que a Terra ela tinha um final, ela não seria uma bola esférica, né? Mas quando você olha Isaías 40, 22, há cerca de 600 anos antes de Cristo, você vai ver que a Bíblia diz que Deus está sentado sobre o globo da terra e faz das nuvens a poeira dos seus pés. Portanto, a terra é redonda. Tá certo, existem alguns argumentos de que isso seria uma figura de linguagem, mas eu quero dizer para você uma coisa: muitos outros eventos científicos têm comprovação bíblica, como por exemplo o ciclo hidrológico, como por exemplo a questão da isostasia, né? Deus pesou com precisão os outeiros e os mares em balança. Você vai ver muitas coisas também, muitas verdades científicas. Portanto, profecias cumpridas, verdades históricas e verdades científicas faz parte do escopo bíblico. Então a Bíblia tem a credibilidade de ser verdadeira. Além disso, ela tem uma estrutura única que não se contradiz em momento algum. E por não se contradizer, as aparentes contradições terminam a serem fatos interpretativos. Portanto, vários homens, 40 homens, escreveram a palavra de Deus. Diferentes classes sociais, diferentes etnias, e mesmo assim a Bíblia não se contradiz, tendo uma estrutura única que ultrapassa os tempos. Hoje nós temos a palavra de Deus em mãos, o que nos dá a credibilidade de que estamos de posse da maior verdade de todos os tempos. Meus queridos, além de tudo isso, além de profecias cumpridas, verdades históricas, verdades científicas, de estrutura única, a Bíblia também é o único livro que tem um efeito sobrenatural na vida do homem. A Bíblia por si só, ela traz uma transformação interior, e todos nós que já aceitamos a Jesus somos testemunhas vivas disso. Portanto, profecias cumpridas, verdades históricas, verdades científicas, estrutura única e efeito sobrenatural fazem da Bíblia um livro singular. E esse livro singular, além dessa credibilidade toda, ele pode ser vivenciado por nós. Basta tão somente que nós desejemos viver o sobrenatural de Deus. Além disso, a Bíblia é o único livro que, quando nós sentamos para estudar, aquele que a escreveu está dentro de nós para nos orientar. Por isso ela torna-se compreensível para alguns e completamente incompreensível para outros. Porque sem a iluminação do Espírito Santo, a revelação não tem sentido. Só aqueles que têm o Espírito Santo de Deus dentro de si podem entender nas páginas sagradas tudo aquilo que Deus tem para nos falar. Por isso, querido, esses 3 pontos, compreensível, com credibilidade e vivenciável, fazem parte da Bíblia que temos em mãos. A tríplice tarefa geral da teologia. A teologia, ela traz uma tarefa de interpretar, mas não interpretar de qualquer forma. Não interpretar ao meu bel prazer. A primeira parte da Bíblia, a primeira regra da interpretação é que a Bíblia por si só, ela se interpreta. Portanto, eu tenho que buscar na Bíblia aquilo que o autor estava querendo dizer para aquele momento. Depois a aplicação é o segundo texto. Mas a Bíblia, a tarefa dela visa interpretar. Além de interpretar de forma correta, nós vamos aprender a dialogar a respeito da Bíblia. Isso mesmo, nas matérias que vêm em seguida da teologia sistemática, nós vamos aprender a dialogar sobre a Bíblia. E vamos saber reelaborar os nossos pensamentos de forma que nós possamos embasar e contextualizar todos os escritos bíblicos. Isso por si só vai fazer toda a diferença. Mas cada passo devemos dar com cuidado e cautela, se aprofundando o máximo possível em cada matéria, para que nós venhamos extrair do texto sagrado tudo o que precisamos saber para fazer da Bíblia o nosso livro de fé e prática cristã. Existe outra tarefa muito complexa da Bíblia, que é interpretar a fé conjunta a fatores que antes se consideravam incompatíveis, envolvimento em realidades humanas concretas e elaboração crítica. Aprender da Bíblia, da tradição e também com os sinais dos tempos da atualidade. No dizer de Paulo Freire,
exercita-se a razão, encharcada de emoção, pensar e fé, com espiritualidade e humanidade, quando se faz leitura do texto bíblico. A hermenêutica da fé. Hermenêutica duradoura estabelece uma relação de ruptura e continuidade com a comunidade eclesial. Continuidade. Acredita-se na Bíblia como a palavra de Deus em linguagem humana. Muita gente diz assim, não, a Bíblia foi escrita por homens. Como é que eu posso saber se ela é verdade? E por que Deus mandaria um anjo escrever a Bíblia, se a Bíblia foi para os seres humanos? Na verdade, a Bíblia acolhe a fé cristã numa comunidade e crê que o Espírito de Deus habita nela, apesar de tantos limites institucionais. Apesar de tantas denominações institucionais, a Bíblia continua sendo o diapasão, a regra de fé, o vade-mecum de todo crente, aquilo que nós precisamos para mantermos na nossa doutrina ortodoxa. Através também da Bíblia há muitas rupturas, isso mesmo, ela propõe modelos, conceitos, ideias, comportamentos que quebram a segurança do já estabelecido e tido como certo. A ciência, quando ela não tem explicação, o cientista vai colocar a mão na cabeça e vai dizer, meu Deus, por que isso? Ou seja, em última instância, é a teologia que contribui para a tradição viva, ao recriar e aprofundar e acrescentar elementos ainda não presentes ou perdidos durante o trajeto milenar da Igreja Cristã, as suas distintas confissões e credos denominacionais são aqui expostos. Também existem pré-requisitos para que nós possamos ser estudantes dessa teologia sistemática. Primeiro requisito da teologia é reconhecer o alcance e o limite dos pressupostos adotados e ser capaz de autocriticar-se, isso mesmo. Não é a minha teologia que é a correta, não é a sua teologia que é a correta. Nós podemos ter pensamentos divergentes em várias áreas e vamos ter. Mas nós temos que identificar o horizonte intelectivo e vivencial do próprio teólogo e dos interlocutores privilegiados. Exemplo, um público que é religioso e um público devoto. Eles têm dois pensamentos diferentes, mas ambos podem estudar teologia e podem ter conceitos diferentes, o que vai nos dar o cerne da questão, o que vai nos colocar no centro da vontade de Deus é a intimidade que nós temos com Ele, e a sua revelação vai alcançar-nos até o ponto em que podemos nos aprofundar. Por isso, uns vão se aprofundar mais na teologia e outros menos. Nós precisamos também entender que encarnar-se sem perder a identidade é fundamental, pois cada ambiente vital vai possibilitar ou interditar a tarefa teológica. E ambientes vitais que eu estou falando, trata-se do campo da mente, da alma, do espírito. Sem querer aqui defender a tese da tricotomia ou dicotomia, a verdade é que, num último momento, a alma e o espírito são a parte imanecente e a nossa parte física é o corpo. Queridos, é nisso que a teologia se constitui. São distintas correntes teológicas. Ancoram-se na palavra de Deus. Tem que estar em sintonia com a igreja. Temos que, como teólogos, estarmos atentos aos sinais dos tempos e em constante processo de conversão e crescimento, aprendendo com os interlocutores e até com os nossos opositores. Por que não devemos aprender com os opositores? Nós devemos ter ideia de que o nosso orgulho, muitas vezes, nos faz continuar no erro, enquanto aquele que está nos opondo com argumentos criteriosos, filosóficos ou teológicos, eles podem estar com a razão. Para isso, nós devemos ter a mente aberta para aprender todos os dias um pouco mais. A tarefa do diálogo. Por que dialogar? Ninguém tem a verdade absoluta. Estamos a caminho dela. Com quem dialogar? Na comunidade eclesial, entre as igrejas cristãs, com outras religiões, com as ciências, com homens e mulheres comprometidos na mudança da sociedade, com homens e mulheres em busca de Deus. Sim, devemos dialogar com todos. Nós temos o nosso pensamento. E a síntese do nosso pensamento, como eu já falei, se ampara na questão do Espírito Santo viver em nós, de nós termos a iluminação desse Espírito Santo que nos diz o caminho que devemos trilhar. Mas nós devemos escutar as pessoas, porque às vezes, num diálogo que nós pensamos não obter nada de proveitoso,
está ali a solução para um problema teológico que nós temos. Isso mesmo, Deus pode usar quem Ele quiser, na hora que Ele quiser e da forma que Ele quiser, para nos dar a revelação daquilo que Ele tem de mais precioso, da sua palavra e da sua sabedoria. Portanto, deixe o orgulho de lado e comece a aprender um pouco mais, porque todos nós, inclusive eu, somos eternos estudantes de teologia. Ninguém consegue chegar ao fim do conhecimento que é infinito da parte de Deus. Ele vai revelar o quanto mais você buscar. Se você buscar do tamanho de um copinho de café, Ele vai enchê-lo com sabedoria. Se você buscar ao nível de um copo com água grande, Ele vai também encher de sabedoria. Se você buscar com uma piscina, Ele encherá. E se você buscar o mar do conhecimento, se prepare para essa aventura, porque Deus vai lhe conduzir aos mananciais da sua sabedoria. Uma tarefa crítico-construtiva. Crítico, questionador, desinstalador e purificador. Construtiva, justificativa, harmônica e íntegra. Só crítica cria insegurança insuportável e relativismo. Só construtiva torna-se ingênua e legitimadora. Mas se você juntar crítico, construtivo, você vai crescer ao ponto de você dizer assim: que bom que eu tenho esse conhecimento hoje. É nisso que nós vamos nos ater. Como disse o filósofo Plutarco, ele disse que a nossa mente não é uma vasilha para ser cheia, ela é uma brasa para ser atiçada. E não se preocupem, farei de tudo para atiçar essa brasa que tem na tua mente. E farei de tudo para que ela se torne uma chama, e que essa chama da sabedoria venha fazer com que todos possam ver a iluminação do Espírito Santo em tua vida. Essa é a nossa missão, essa é a nossa função enquanto educadores. Porque, meus amados irmãos, a mente não é uma vasilha para ser cheia, ela é uma brasa para ser atiçada. Desconstrução e inovação. Você está disposto a desconstruir os teus pensamentos? Para inovar é preciso saber desconstruir. Não com o martelo destruindo tudo que você aprendeu, mas com a chave de fenda, desmontando cada parte, pois trata-se de comprovar o que já está feito. Como se juntam e articulam as peças? Quais são os estratos ocultos que constituem, assim como as forças não controladas em ação? Sem desmontar o obsoleto, o ar histórico, as estruturas defasadas do tempo, é impossível dar cabida ao novo. Trata-se de desmontar, não de destruir. Pois avançar, queridos, no campo da teologia depende da experiência do passado e do material acumulado. A experiência é a mestra da vida e a condição de saber aprender animosidades e opositores à mudança é inviabilizar uma resposta histórica às novas e sólidas fundamentos da experiência passada. Para construir, faz-se necessário espaço de liberdade, de criatividade, de ações comunitárias, e é sempre um fruto de buscas e discernimentos conjuntos. É um manancial eclesial. Quem disse isso? A Brigant, um dos teólogos maravilhosos que nós vamos aprender com ele. Então, queridos, precisamos desconstruir, saber que nós temos que deixar de lado, não destruindo aquilo que nós já sabemos, mas montando o quebra-cabeça de por que acontece aquilo. Sermos questionadores, críticos, construtivos, construindo assim um alicerce mais sólido que o que já temos. E aí sim, vamos crescer na graça e no conhecimento. Crescer na profissionalização, promover a unidade na diversidade do pensar teológico, formar multiplicadores exatos, contribuir na evangelização das massas, enganjar-se em causas humanistas, sociais, ambientais, atuar na área eclesial, crescer como teologia pública e ser um instrumento para a prática teológica, é o que constitui o verdadeiro teólogo. Então são tarefas específicas da teologia, tudo isso. Qual é a contribuição que você, como estudante, pode trazer para a teologia? Utilizam seus conhecimentos em benefício da comunidade cristã. Reelaboram o que aprendem com linguagens e recursos apropriados. Disseminam a teologia no cyberespaço. Quantas coisas tem na internet hoje, não é verdade? Você pode ser uma pessoa que tenha colocado conteúdo na internet até hoje. Mas será que os seus conteúdos têm o embasamento bíblico necessário? A teologia vai lhe dar essa ferramenta. Atua na multiplicação de multiplicadores em curso de formação de lideranças. Como a igreja precisa de líderes comprometidos com o evangelho.
Participam da tarefa evangelizadora da igreja em múltiplas formas, na pregação, nas escolas consideradas escolas dominicais, na catequese, nas pastorais sociais, em grupos de oração, articulam teologia com espiritualidade e também com a questão pastoral envolvida, trazem para a faculdade os questionamentos e as vivências da comunidade eclesial e ajudam os professores a perceber questões contemporâneas que depois serão objetos da própria teologia. É isso. Essa é a sua contribuição, querido. E qual é a minha contribuição? Docência e pesquisa. Dão aulas, escrevem, produzem conhecimento teológico, buscam o ensino da palavra com excelência, assessoram encontros e outras atividades em âmbito eclesial, universitário e da sociedade civil, colaboram no diálogo com as ciências, atuação nas universidades, consolidação da teologia no ambiente público, identificam, estimulam e acompanham novos talentos, empenham-se em formar futuros teólogos comprometidos com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. Ensinam a refletir, corrigir, acompanham, propõem, vislumbram temas e estimulam a criatividade dos aprendizes em teologia, fazendo por prazer e como sacerdócio. Quem quer ser professor de teologia por questão de dinheiro está no lugar errado. Nós aqui formamos pessoas que são apaixonadas por teologia e que vivem realmente essa teologia que pregam nos dias a dias em que estão inseridos e nos contextos em que estão inseridos. Muito bem, queridos, essa é a nossa aula inicial, tá? Eu já agradeço a você que nos acompanhou. Aí estão as fontes. Se você quiser ainda se aprofundar um pouco mais, esse é o livro Introdução à Teologia, tá? Perfil, enfoque e tarefas, da edição revista e atualizada e ampliada, 2011, capítulo 8, as páginas 291 a página 323 das edições Loyola, tá certo? É uma teologia fácil e rápida de ser assimilada. Espero que vocês tenham gostado da aula. E qualquer dúvidas, vocês têm o nosso canal do WhatsApp para tirar as dúvidas. E você que ainda não faz parte do STHG, está convidado. Aí na descrição do vídeo, você vai encontrar o link do STHG. Se inscreva e faça parte desse grupo de teólogos que tem impactado o mundo com a teologia prática e voltada para o conhecimento da palavra de Deus e do Deus da palavra. Muito obrigado, sou o pastor William Cabral e quero encerrar com oração pela sua vida, para que Deus venha a capacitá-lo a cada dia, lhe levando para lugares onde você nunca foi, através das páginas da Bíblia Sagrada. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por essa aula, Senhor, que Tu tem nos dado, Pai, pela iluminação do Teu Espírito, Senhor, e por cada aluno, Pai, que está aqui agora, com o coração ardendo de desejo de conhecer um pouco mais da Tua palavra. Enche-os, Pai, plenamente, para que eles possam vislumbrar os Teus oráculos e conhecer qual seja a altura, a largura, o comprimento e a profundidade da Tua palavra. Quero só Te agradecer e Te pedir um pedido de ousadia espiritual. Abençoa eles de uma forma grandiosa. Acampa anjos ao redor de cada um, Senhor, dos nossos irmãos que estão em países estrangeiros, Pai. Sê com eles ali, Senhor, em todo o tempo, guardando-os e protegendo-os, Pai. Em nome de Jesus, eu Te agradeço e já Te louvo. Amém. Fiquem com Deus, queridos. A paz do Senhor para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula e todas as semanas nós estaremos colocando outra videoaula para que vocês possam estar aqui participando conosco. Fiquem com Deus, graça e paz.